Continuando a nossa aula sobre fatores que afetam as relações hídricas de plantas, vamos falar um pouquinho agora sobre transpiração das folhas. Uma coisa aqui eu acho que já ficou bastante claro, mas é interessante entender, é que o potencial hídrico das folhas é o motor da água dentro da planta. Como a água sempre vai do maior potencial para o menor potencial, essa região logo abaixo dos estômatos deve ter o potencial hídrico mínimo possível. Então, o valor que a gente encontra na folha é o menor possível que a gente pode encontrar dentro da planta. E isso dá uma indicação de quanto que a planta aguenta. Por exemplo, essas plantas aqui só conseguem chegar até menos 1,2. Está relacionado com o ambiente delas, a estratégia delas, a anatomia. A gente vê diferentes tipos de plantas. Algumas bem características, por exemplo, em mangue. A água do mar tem um potencial hídrico em torno de menos 2,3 megapascal. Varia com a temperatura. Uma árvore de mangue tem que ter um valor muito mais baixo que isso para conseguir garantir a absorção de água. Ainda outras espécies, né, as halófitas de ambientes salinos, e na outra extremidade, ou então nossos arbustos de clima árido, né, nossas plantas de caatinga. Olha os valores que o autor coloca aqui. Ó. Eu tinha falado para vocês menos 6,5. Olha os valores que tem aqui. É um negócio muito interessante. Os arbustos de deserto, que seria semelhante, né? Não tem muita diferença. Então, esses aqui são os valores mínimos e eles caracterizam o tipo de planta. Algumas plantas conseguem viver em condições muito baixas de umidade. Não é que o solo é muito baixo de umidade. Esses valores aqui indicam que dentro da planta a qualidade da água é muito ruim. Então, é claro que isso afeta todo o funcionamento da planta. Essa figura a gente já viu antes, né? Sobre o fluxo de água na folha, e é só para dizer o seguinte, né? A gente estava falando do potencial hídrico da folha e dizendo que o potencial hídrico da folha é o que vai literalmente puxar a água pelo xilema. Como o potencial aqui é mais baixo do que o das raízes, a água vai subir. É claro que isso depende de várias condições ambientais, né? Mas, então, água chegando na folha, enche a folha de água e abre o estômago. Nós já falamos sobre o mecanismo de abertura e fechamento dos estômagos. A gente viu que existe um mecanismo passivo e um mecanismo ativo. Os dois estão relacionados a potencial hídrico, com diferença que o mecanismo passivo simplesmente responde à disponibilidade de água na folha, ou seja, o potencial hídrico da folha. E o mecanismo ativo se refere ao transporte de solutos para dentro da célula guarda, para diminuir o potencial hídrico e, com isso, garantir a entrada de água por essa abertura. O, o processo ativo é controlado pela planta diretamente, ou seja, a planta pode decidir quando abre ou fecha os estômatos e usa esse mecanismo para fechar os estômatos de noite e abrir de manhã nas plantas C3 e C4. A gente falou também alguma coisinha antes sobre o mecanismo de abertura, né? Como são essas células guardas, como que abre o poro. Falou um pouquinho do efeito do potássio, que é extremamente importante para o controle do processo ativo de abertura e fechamento. E falou também desse gráfico. Eu quero agora ressaltar um pouquinho do que a gente viu aqui. No eixo X, vejam que tem os horários do dia. Tá? E a gente já tinha falado do aumento de potássio de manhã bem cedo. Nesse caso aqui, vejam, os horários são um pouquinho estranhos, porque obviamente isso aqui não é daqui. Isso aqui é da América do Norte. E eu não sei. Bem, olhem só, das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite a planta está com tomatos abertos. Então é um ambiente bem diferente do nosso.
Além dessa linha da concentração de potássio e da concentração de sacarose, tem essa linha preta, que indica a abertura estomática. Tá? Então, quanto que os estômatos estão abrindo. E vocês percebem aqui que de manhã cedo, ali pelas 8 horas da manhã, os estômatos começam a abrir, até chegar aqui 1 hora da tarde, nesse caso. O valor é, obviamente, perto do meio-dia, normalmente, mas as leituras que a gente faz em campo nem sempre batem. A 1 hora da tarde tem o máximo de abertura dos estômatos e isso diminui com o passar do dia até fechar de noite. Isso aqui é o que a gente chama de, normalmente, curva diária de transpiração. Está se referindo à abertura estomática, mas é claro que quanto mais abertos, maior é a transpiração da planta. Okay? Então, reparem, abre de manhã cedo os estômatos, aumenta essa abertura até perto do meio-dia e depois diminui. Essa aqui é uma outra figura do livro do Larcher, em que a gente vê não só aquela curva de transpiração que a gente tinha visto antes, essa primeira de cima, curva número 1, mas a gente também vê outras curvas, 2, 3, 4 e 5. Essa linha reta aqui, ó, que encosta nessa curva 4, é a transpiração cuticular, ou seja, aquela que a planta não controla, aquela que é feita com os estômatos fechados, transpiração direta pela cutícula. E acima a gente tem a transpiração estomática. Então, ao nascer do sol, a planta começa a abrir os estômatos, o aumento da temperatura de manhã cedo causa um aumento da transpiração, mesmo sem abrir os estômatos, e assim que o sol nasce, a abertura dos estômatos, que continuam abrindo até o meio-dia, e depois fecham à tarde. Isso aqui é um gráfico feito para condições de clima mais ameno. Na nossa região, a gente tem um gráfico muito mais achatado. Por quê? Porque logo às 8 horas da manhã, mais ou menos, a gente já tem um excesso de luz, muita luz mesmo. E nessa condição, os estômatos já estão totalmente abertos na nossa região. Então, ali pelas 8, 9 horas, essa curva aqui vai dar uma achatada. E vai continuar achatada até ali em torno de 3 horas da tarde, quando aí começa a diminuir a luz e os estômatos se fecham. Então, na nossa região, essa curva é um pouquinho mais achatada. Tá? Essa curva número 1 a gente chama de transpiração máxima. E ela só é possível quando tem boa disponibilidade de água. Ela é totalmente relacionada com água. A curva 2, logo abaixo, acontece quando o solo tem um pouquinho menos de água disponível. Aí é muito interessante e é muito importante que vocês observem isso. Nessa condição, que a gente diria um estresse hídrico moderado, um estresse hídrico pequeno, a planta de manhã cedo ela funciona normalmente. Nesse caso aqui, ela está transpirando exatamente do mesmo jeito até lá pela metade da manhã. Por que que isso acontece? Por que que ela, se ela está em estresse moderado, por que que ela continua transpirando do mesmo jeito? Ora, porque durante a noite essa planta guardou água. Durante a noite ela continuou absorvendo água do solo, mesmo com os estômatos fechados, e acumulou essa água dentro da planta, ou mesmo no solo, próximo das raízes. E agora essa água está disponível para a planta usar. Não é muita água, o armazenamento não é tão grande. Então é suficiente para funcionar por algumas horas. E aí vai funcionar normalmente. Ou seja, conforme a luz vai aumentando, a abertura dos estômatos também vai aumentando. Quando chega ali pelo meio da manhã, que é o pico, né? E, a temperatura está começando a ficar alta demais.
Então, a planta não dá mais conta de sustentar a hidratação da folha. Com isso, os estômatos vão começar a fechar. Toda aquela população, aqueles milhões de estômatos que a planta tem, vão fechar com controle individual. Cada um dos estômatos é controlado individualmente. Mas como tem menos água chegando, eles vão diminuir a abertura. Reparem que não é fechar totalmente e que cada estômato responde de forma diferente. Depende do lugar da planta que ele está, depende da folha, se está na ponta da folha, se está mais perto do pecíolo da folha, tudo isso varia. Então, o total dos estômatos aqui está fechando. Quando chega no meio-dia, atingiu o mínimo, um pouquinho depois, tá? Atingiu o mínimo, está naquela situação que o ar está muito seco, que a planta não está aguentando segurar. E conforme chega a tarde, a temperatura começa a diminuir um pouquinho, a planta consegue se reequilibrar. Eventualmente, então, a gente tem um aumento da transpiração, né? Um pequeno aumento, nem sempre a gente consegue notar bem isso. Tem um pequeno aumento da transpiração e no final da tarde, de novo, a planta segue a curva normal. Tá? Então, o que a gente vê aqui são dois fatores. Primeiro, essa parte dos dois lados aqui, que é limitado pela luz. A planta tem água suficiente, mas a abertura dos estômatos não pode ser maior porque não tem luz suficiente. Aí quando chega nessa região aqui, começou a ser limitado pela disponibilidade de água. Então agora não é mais a luz que está limitando a abertura, e sim a água. E isso causa uma diminuição da abertura dos estômatos. Com essa diminuição da abertura dos estômatos, as plantas pegam menos CO2, fazem menos fotossíntese. E quanto que houve de perda de fotossíntese? Olha, toda essa área aqui, entre a curva 1 e a curva 2, está diretamente relacionado com o tanto que perdeu de fotossíntese. Na fotossíntese, o CO2 costuma ser o fator mais importante, e o CO2 é limitado pela água. Tá? E aqui, como eu falei antes, basta fazer a diferença dessas áreas que a gente tem quanto de perda de capacidade fotossintética está ocorrendo pela falta d'água. Bem, na curva 3, o estresse é mais sério. A planta está numa situação que tem menos água no solo e no ar. Então, reparem que mesmo assim ela começa a abrir os estômatos normalmente, porque ela conseguiu absorver água durante a noite, conseguiu acumular um pouco de água. Essa quantia é variável dependendo do tipo de planta. Uma planta suculenta armazena mais e uma planta muito investidora não armazena quase nada. Né? Mas a abertura segue normal, só que agora, muito antes, muito mais cedo durante o dia, já começa a não ter água suficiente. Tá? Nesse caso aqui, a queda foi tão grande que essa planta foi obrigada a fechar os estômatos durante várias horas. É claro que com os estômatos totalmente fechados, não tem mais fotossíntese. E no final da tarde tem uma pequena recuperação. Tá? Então, esses seriam os valores de abertura estomática, que é o que nos interessa. E também pode acontecer da planta passar o dia inteiro sem abrir os estômatos. Tá? Nesse caso, a curva segue a curva da evaporação, que é esse tracejado aqui em cima. Ou seja, a planta vai perder mais água quanto maior for a temperatura do ar, menor for a umidade relativa do ar e assim por diante. Tá? E aqui o autor fala de mais um fenômeno, que é quando a planta está muito desidratada, ocorre um enrugamento da cutícula que torna ela ainda mais impermeável. E com isso perde menos água. É a situação 5 aqui. Tá? Então, esse gráfico aqui a gente chama de curva diária de transpiração e reflete o estado hídrico da planta. Tá? Aqui a gente tem 4 plantas, também curva diária de transpiração,
são plantas do sul do deserto do Saara, na Argélia. Tá? E o que, que a gente vê aqui? Mediu-se a transpiração dessas plantas no mesmo ambiente, na mesma condição, depois da época chuvosa, bem no início da época seca. E aqui a gente tem essas 4 plantas no mesmo ambiente e com transpirações totalmente diferentes. Nossa, mas essas plantas estão no mesmo ambiente e a transpiração é tão diferente entre elas? Por que que isso acontece? Olha só, para a gente entender os gráficos, é importante que a gente lembre daquele formato que a gente viu antes, tá? Vamos lá. Esse formato aqui, ó, redondinho, né? O dromedário, vamos dizer assim. Isso aqui é quando tem muita água. A planta está conseguindo ter água suficiente para trabalhar. O camelo, essa situação aqui, é quando está faltando água, tá? E uma situação um pouquinho mais drástica, a gente vê um aumento de manhã cedo, nas primeiras horas do dia. Ok? Vamos olhar lá de novo. Então vejam só, equinopsis e citrulos estão numa situação que eles estão muito bem de água. Veja, logo depois do meio-dia tem um pico e tal, eles transpiram bastante. Então nessa situação, esse comecinho da época seca aqui, essas plantas estão conseguindo água suficiente para manter o seu funcionamento. Citrulus é uma geófita, né? Ou seja, é uma planta que tem reservatório de água, tem algum órgão tuberoso de reservatório de água. E Echinopsis é um arbusto de deserto, né? Então com raízes profundas. Normal, no começo da época das chuvas, os dois vão funcionar bem. Já a Anabasis, o gráfico é difícil de interpretar, mas parece que a gente tem essa queda depois do almoço, né? Então, ela está transpirando bem menos do que as outras, a taxa de transpiração dela é bem menor, e tem uma queda depois do meio-dia, né? É, não está muito claro aqui o camelo, vamos dizer assim, por causa do número de pontos que a gente está vendo, né? Mas é mais ou menos isso que seria esperado aqui. Então, aqui, é claro, só com esse gráfico eu não teria essa informação bem clara, eu não tenho essa informação bem clara. Mas, uma vez repetindo essa informação, a gente vê. E já Limoniastrum, que é a planta que com menor capacidade de transpiração, a gente vê nitidamente um pico transpiratório de manhã cedo e depois, basicamente, a transpiração permanece muito baixa, talvez com os estômagos fechados. Então, essa aqui é a planta que fecha os estômatos mais cedo, né? A planta que já está limitando a transpiração para não perder a sua água. E é claro, obviamente, Limoniastrum é uma suculenta. Uma suculenta. Já está economizando a água, enquanto as outras ainda estão totalmente ativas. Bem, então essas curvas de áreas de transpiração, como a gente viu antes, dão informações para a gente de como as plantas se comportam. Olha só, nesse caso aqui, ó, também é plantas, né? Então mediu essas várias plantas, triângulo é prunella, bolinha aberta é centaurea, triângulo é aster, e a outra bolinha aqui de baixo com tracejado é gerânio. Então a gente vê em cima duas datas, 10 de agosto, 19 de agosto, em que a gente tem a curva de transpiração durante o dia dessas plantas, né? E aqui a gente pode ver, olha só, prunella. Prunella tinha uma curva de transpiração bem normal, né? Transpiração ilimitada, está funcionando otimamente. Mas olha o que aconteceu. Essa transpiração aqui, que atingiu o máximo de algo em torno de 16, aqui agora ela está algo em torno de 22. Continua com transpiração ilimitada.
tá? Continua aqui o dromedário, vamos falar assim. Por que aumentou então? O que aconteceu? Ora, possivelmente nesse caso aqui, ó, aconteceu porque a temperatura mudou. Essa linha de cima aqui, EP, é a evaporação, ou seja, é um fator puramente físico, o quanto de água que o ar está perdendo, né? E vocês vejam que a evaporação do lado esquerdo aqui ó, chega até 23 e aqui chega a mais de 26, ou seja, esse ambiente está mais quente. E possivelmente por isso, então, as plantas estão perdendo mais água. Enquanto Prunella aguenta isso muito bem, Centaurea não. Reparem só. Aqui, Centaurea, que é a bolinha branca, fechadinho, ela tem transpiração ilimitada. De novo o dromedário. Olha só. E Centaurea aqui tem aquele típico camelo. Ó. Começa a transpirar de manhã, depois tem uma queda perto do meio-dia e à tarde retoma um pouquinho. Ou seja, está em estresse hídrico, não está conseguindo lidar com essas temperaturas maiores e por isso tem que fechar os estômatos no horário mais quente do dia. Né? Aster também tem que diminuir a transpiração. De novo, nesse caso, a gente não tem, não percebe o jeitão, né? Dá a impressão que ele já tem um camelo aqui e que isso diminuiu mais ainda, né? Mas realmente essa figura do Aster não é nítida. No caso de Gerânio, a gente percebe também o camelo. Aqui o camelo é bem nítido, né? Que é o tracejado com a bolinha escura. Já tem uma queda no meio-dia, mesmo em 10 de agosto. Porém, 9 dias depois, a gente vê que basicamente Gerânio não está mais transpirando, ok? Tem só um pouquinho de manhã, então só a água que conseguiu acumular de noite está sendo usada para transpirar. Pois bem, o que isso tem de diferente? O que é interessante que vocês percebam aqui, então, é que plantas no mesmo ambiente podem se comportar de forma diferente dependendo das suas várias características. Profundidade de raiz, como que ela explora o solo, se ela tem algum órgão de armazenamento de água, tá? Cada planta é diferente e as estratégias são diferentes. Enquanto umas continuam funcionando bem, aproveitando aquela água que ainda tem no solo, as outras tendem a economizar água, tá? As investidoras e as armazenadoras de água, os suculentos. E aqui embaixo dá uma outra dica interessante, que é sobre o potencial osmótico, ou seja, o potencial hídrico dessas plantas. Vocês percebam então que nessa situação, que é uma situação que a água está melhorzinha, que por exemplo, o Prunella, né, que é o triângulo aberto, ela tinha de manhã mais cedo, né, o potencial hídrico dela estava algo em torno de menos 1,2, e daí às 3 horas da tarde, o potencial hídrico ficou mais baixo, menos 1,6. O que isso significa? Que a planta consegue mudar durante o dia, dependendo da necessidade, esses valores de potencial. E reparem que o tanto que Prunella baixou o potencial hídrico da folha. Por que abaixar o potencial hídrico da folha no horário mais quente? Ora, para aumentar o fluxo de água da raiz para a folha, para garantir que os estômagos fiquem abertos. Nesse caso aqui, então, de menos 1,2 para mais ou menos menos 1,6. Já, por exemplo, essa aqui que é gerânio, vejam que o gerânio de menos 1,2 ele foi para menos 1,4. Investiu bem menos. Basicamente não mudou o seu potencial hídrico. Isso é uma característica de planta mais armazenadora. Ainda que não tenha uma diferença muito drástica aqui entre essas plantas, acontece que elas estão em uma situação mais favorável, mais disponibilidade de água. Agora olha aqui do lado direito. 9 dias depois, está mais quente, possivelmente com o solo já secando na superfície.
Tá? Então a gente vê Aster, que é uma planta que agora já está acumulando mais soluto. Então a estratégia dela para funcionar é acumular soluto. Veja, ela estava em algo em torno de menos 1,3 e agora está em menos 1,8 de manhã. Baixou seu potencial hídrico. Isso é uma outra habilidade que muitas plantas têm, de mudar conforme a época do ano, mudar o seu padrão de funcionamento. Aí, durante a época das chuvas, usa um padrão de funcionamento com potencial hídrico mais alto, mais próximo de zero, com mais água. E na época das secas, baixam o seu potencial hídrico interno, mais complicado de fazer o funcionamento, mas lida melhor com a água, ou seja, consegue pegar mais água do ambiente. Reparem agora gerânio, né? Gerânio já diminuiu bastante a transpiração, mas nesse caso não mudou o potencial, tá? Não mudou o potencial, diminuiu a transpiração, ou seja, a água diminuiu, beleza, estou fechando o boteco, agora não vou mais fazer transpiração e vou esperar a próxima chuva. Característica de planta suculenta sem eu ver a colinha do lado. Tá? Essa é a característica de uma planta armazenadora de água. Né? E prunella, olha o tanto que varia o potencial hídrico, né? A planta que mais transpira aqui, o tanto que varia o potencial hídrico. Nesse caso, ela está chegando a menos 2 e pouco, né? Menos 2,2, menos 2,3 megapascal. E como eu falei para vocês, tem plantas que chegam a menos 6,5, ou talvez menos ainda. Como vocês viram na tabelinha logo atrás ali, o autor fala em menos 8,5 megapascal. Bem, mais gráfico de curva, né? Então, esse aqui eu não vou detalhar muito, né? Eu só quero mostrar uma coisa. Quando a gente vê potencial hídrico foliar, também durante as horas do dia, o que que acontece? Né? A planta de manhã cedo tem muita água, né? Ela está na melhor situação possível, e conforme vai passando o dia, o seu potencial hídrico vai diminuindo. Por quê? Porque os estômatos estão abertos e a quantidade de água vai diminuindo. Quando chega perto do meio do dia, perto das 12 horas, se houver a queda do meio-dia, a planta recupera um pouquinho essa umidade. E depois, à tarde, ela continua. Né? Então, a transpiração vai diminuir. Quando chegar lá pelo finalzinho, no início da noite, a planta já recuperou a umidade, os estômatos já estão totalmente fechados, e a gente vai acompanhar isso diariamente. O que é interessante aqui, ó, né, é que a gente tem a mesma planta, tá? E nesse caso aqui, ó, a gente está no final do período das chuvas, então essa aqui é a transpiração normal. Olha lá a transpiração. Condutância da folha se refere ao fluxo de água, né, e os horários do dia. Então percebam que tem um grande fluxo de água aqui, principalmente na parte da tarde. Aqui, gente, a gente não tem o camelo ou o dromedário bem característico, porque vejam que esses dados são coletados em ambiente natural. E não é só a água que afeta a abertura dos estômagos. Por exemplo, a passagem de nuvens, o sombreamento da planta também afeta. Uma das coisas que pode causar esse platô mais baixo aqui, ó, é se estiver passando uma nuvem aqui em cima, e isso então vai forçar o fechamento dos estômagos um pouquinho, né, e causa essas modificações. Eu não sei por que que houve isso aqui, tá? Mas lembrando que nem sempre esses gráficos são característicos. O que que é característico? Olha só, essa planta aqui do tracejado, que é do final das chuvas, ela está transpirando bem mais do que a planta do período seco. Tá? O conteúdo de água na folha também muda, e eu pus essa figura para chamar a atenção que o potencial hídrico, dependendo da época do ano, no caso de Olea oleaster,
ela consegue mudar. Vejam só, o potencial hídrico mínimo aqui é -2. Ela consegue ali perto do meio do dia. Na época das chuvas isso é suficiente. Porém, quando está na seca, ela consegue chegar a -3,5. Então ela mudou o seu padrão de funcionamento. Está num padrão de funcionamento de seca. E agora tem mais acúmulo de solutos que faz o seu potencial baixar. E veja o interessante também é que nessa situação, abaixa o potencial, dá uma subidinha, baixa de novo, vai. O que é isso? Isso ocorre porque no meio-dia tem uma queda na transpiração. Tá? Tem menos perda d'água no meio-dia, nessa área. Bom, já essa segunda planta, que é o Laurus nobilis, a gente vê que é uma planta que basicamente não muda, né? Olha só, o seu potencial hídrico foliar na época das chuvas e na época das secas é só um pouquinho diferente. Então, isso aqui também é um indício que é uma espécie bem menos investidora. Nos dois casos, PNT quer dizer o ponto de murcha permanente. PMP, né, o ponto de murcha permanente, normalmente é tido como uma característica do solo, mas isso não é correto. Ponto de murcha permanente é uma característica das plantas em um solo. Nesse caso aqui, a oleia, ela entra em ponto de murcha permanente com -2,5 megapascal na época das chuvas, mas na época das secas, o ponto de murcha é -3,5. É bem interessante perceber isso. Quando vocês entenderem melhor o conceito de ponto de murcha permanente, é interessante observar então que as plantas podem mudar, não só em função de época do ano, mas obviamente em função da espécie, da característica e da idade da planta. Tá? Conforme a planta vai crescendo e mudando as suas fases do desenvolvimento, ela também muda as suas capacidades. Essa tabela aqui também é do livro do Larcher e mostra taxas de transpiração com os estômatos abertos. Aqui eu não vou detalhar muito, né? Essa aqui é a unidade, seria a quantidade de água em micromoles de H2O, que equivale a 1 micromol, são 18 microgramas, por área foliar, aqui em metros quadrados, por unidade de tempo, segundo. Então, isso seria a taxa de transpiração instantânea. E aqui a gente tem os valores. Então, as árvores de floresta chuvosa vão transpirar até 1.800 micromoles de água por metro quadrado por segundo. Ok? Então, a gente tem os valores. Vejam aqui, por exemplo, arbustos e semi-arbustos deserto tropical. Pode chegar a 7.000 ou 10.000. Isso, é claro, em condição de plena disponibilidade de água. E leguminosas, sim, aqui estão as nossas plantas cultivadas, especialmente as heliófitas, leguminosas e compostas, né? De 9 a 11 mil, então uma taxa de transpiração bem alta. Normalmente a taxa transpiratória está relacionada com a capacidade fotossintética. O que é interessante notar aqui, ó, vejam as nossas suculentas. A transpiração das suculentas, mesmo em condições ótimas, ideais, está entre as plantas mais baixas. Tá? São alguns dos valores mais baixos. Né? Fala aqui em algumas gramíneas de tundra, arbusto anão de tundra, mas eu não conheço essa vegetação. Não sei dizer para vocês. Né? Mas o que é interessante vocês verem então é que as plantas suculentas, todo o funcionamento delas é para economizar água. Então é extremamente difícil encontrar alguma suculenta que tenha uma taxa de fotossíntese mais alta. Simplesmente ela economiza o tempo inteiro, sempre que puder. Inclusive na sua situação máxima de funcionamento, a própria arquitetura da planta vai impedir que ela transpire muito. É o que a gente está vendo aqui.
Aqui mudou um pouquinho porque é transpiração por ano, né? Então, enquanto uma planta de deserto pode ter um pico de transpiração relativamente alto na época das chuvas, na época das secas não vai ter, né? E nesse caso aqui seria a quantidade total. E é muito interessante, por exemplo, se vocês verem aqui silvicultura tropical, e aqui dizer que uma comunidade de silvicultura, ela transpira de 2.000 a 3.000 milímetros por ano, o que significa de 2 a 3 metros de água por ano. Só para vocês terem uma ideia, Mossoró é algo em torno de 700 milímetros por ano de chuva, tá? Ou seja, esse tipo de planta aqui em Mossoró não vai estar no seu ótimo. Só tem 1/3 da água suficiente para essas plantas funcionarem, né? Enquanto outros tipos de planta, né, como enfim, esses valores são bem variados em função do grupo de planta, né? E vocês observam aqui que as florestas tropicais úmidas, silviculturas tropicais, então, jogam muita água para o ar. No caso das florestas tropicais úmidas, é isso que cria os chamados rios aéreos, que é o fluxo de água pela atmosfera, que é exatamente o que garante a chuva sobre as grandes florestas tropicais. Então, é a própria água da floresta que precipita nesse mesmo local, ou então logo adiante, se tiver vento, né? Enquanto que em locais mais secos, né, vamos ver se a gente acha aqui, ó, desertos áridos, nem tem aqui, ó, né, em que por dia menos de meio milímetro por dia, né? Então tem situações extremamente drásticas de transpiração, muito variável também. Um fator importante que afeta a transpiração é o vento, e é bem legal a gente falar isso aqui na nossa região da Caatinga, porque o vento é muito, muito desidratante. E nos nossos cultivos, se a gente puder incluir barreiras de vento para diminuir esse fluxo, as plantas vão se desidratar menos e com isso, só com isso, vai aumentar a produtividade das plantas. Então, se a gente puder limitar o vento, isso vai melhorar a sobrevivência e a produtividade das plantas aqui na Caatinga. Por que isso? Olha o que esse gráfico mostra. Tem a transpiração, que é o fluxo de água para a atmosfera, e tem a abertura estomática, ou seja, quanto que o estômago está aberto. E nesse caso, mediu em micrômetro, tá? Então, estômago fechado, obviamente perde menos água e conforme ele vai abrindo, tem esse aumento da transpiração. Mas reparem nesse caso que nessa linha vermelha, então, nos pontos vermelhos, que a transpiração aumenta até esse nível de abertura. E depois disso não muda muito. Por que que não muda muito? Porque existe uma resistência à passagem de água. Nesse semestre eu não vou entrar muito em detalhe. Se deve a isso aqui, o fluxo da camada, do que a gente chama de camada limite. Mas o próprio ar parado causa uma resistência à passagem da água. Então a transpiração não aumenta muito. Obviamente, esse ar parado também não recircula tão bem o CO2, mas o CO2 é gás, foi muito bem. Por outro lado, no caso de vento, observem que conforme vai aumentando a abertura estomática, aumenta muito também a perda de água pela planta. Isso é muito notável, isso aqui é uma informação muito valiosa. Se a gente conseguir de alguma forma diminuir o fluxo de ar nas plantas, diminuir o vento, a gente consegue ter um funcionamento melhor das folhas, menos perda de água nas folhas. Isso é muito importante que vocês lembrem e que vocês tentem usar isso quando forem planejar algum cultivo ou mesmo alguma silvicultura.
Tá. Aqui só para a gente encerrar alguns gráficos, isso aqui são valores que a gente mediu em experimento na UFES, aqui com IP roxo, né, que é uma árvore da caatinga, não é muito investidora, tá? Quase para o lado do econômico, né, mas nem tanto assim. Digamos que é uma planta intermediária, então nem é muito para o lado das investidoras e está um pouquinho mais para o lado da suculenta. Cada planta, cada árvore tem a sua característica. Mesmo a gente dividindo elas em padrões, mesmo dentro de cada padrão, cada árvore é diferente. Nesse caso aqui, a gente mediu o potencial hídrico às 4 horas da manhã. Todos esses pontinhos são leituras que a gente fez com plantas jovens, com mais ou menos uns 4 ou 5 meses de idade. Então, olha só, o que é esse gráfico? Ele relaciona o potencial hídrico que foi medido de madrugada com a condutância estomática que foi medida mais tarde no mesmo dia. Então, por exemplo, essa planta aqui, ó, ela foi medida de madrugada. Olha a situação dela, ela estava com muito pouca água. Isso aqui era um experimento que tinha vários tratamentos e alguns sem molhar. Aqui a gente pegou todas as plantas do experimento. Então essas aqui estão muito desidratadas e essas aqui estão bem, muito bem, obrigado. E vejam aqui, essas plantas muito desidratadas, com potencial hídrico extremamente baixo de manhã, estão com os estômatos fechados. Às 9 horas da manhã, o melhor horário do dia, elas não vão abrir os estômagos, não tem água. Enquanto que todas essas, se de manhã eu cheguei e medi menos de 1 megapascal de potencial hídrico, elas vão abrir o estômago. Tá? É claro que tem muitos casos aqui, né? Tem plantas que, por algum motivo, elas não vão abrir o estômago. Mas a gente observa que todos os valores que a gente tem aqui, eles ocorrem nessa faixa de potencial. Tá? E esse aqui é o potencial hídrico de madrugada, a situação que a planta tem a melhor disponibilidade de água durante o dia. Esse outro gráfico são as mesmas plantas no mesmo dia, só que aqui o potencial hídrico foi medido ao meio-dia. Então é o potencial hídrico mínimo que essas plantas alcançam. E essa planta, então, o mínimo que ela vai conseguir alcançar na folha está nessa faixa, algo em torno de menos 1,8, menos 2. É o potencial hídrico mínimo. E nessa condição, ela consegue manter o funcionamento normal dos estômagos. Funciona bem. Tá? Abaixo de menos 2,3 megapascal, essa muda dessa idade não consegue mais abrir os estômagos. Tá? Se mediu de manhã esses valores ultra baixos, nem são tão baixos assim, mas se mediu de manhã esses valores, então essa planta não vai abrir os estômagos durante o dia. Não tem água suficiente para abrir os estômagos. A luz também é um fator que afeta muito a abertura dos estômagos. Normalmente, os estômagos então abrem muito conforme a luminosidade vai aumentando. Nesse caso aqui, até 100 de radiação, não vou entrar em detalhe na unidade, mas até 100 de radiação houve uma grande abertura dos estômagos. Para vocês terem uma ideia, Mossoró, nos horários com mais luminosidade, vão chegar perto aqui dos 4.000 micromoles de fótons de radiação fotossinteticamente ativa. E esses valores aqui, 8 ou 9 horas da manhã, já tem mais do que 1.000 de radiação. Né? Então, de manhã bem cedo, a planta já satura sua fotossíntese. 8, 9 horas da manhã já está fazendo a fotossíntese máxima. Né? Nesse caso aqui é melão. Melão é exigente em luz, precisa de muita luz para conseguir produzir, para conseguir funcionar bem. E impressionantemente vai aumentando a abertura estomática, vai aumentando mesmo
em condições muito altas de luminosidade. Isso não é muito normal para plantas C3, como é o caso do melão. Tá? Então, o padrão normal que a gente veria é subir até mais ou menos 600, 800 e depois não subir mais. Tá? Então, no caso do melão, a gente teve uma surpresa porque continuou subindo, continuou aumentando a transpiração, mesmo em níveis muito altos de luminosidade, o que é uma característica interessante, específica do melão. Bem, é isso então, muito obrigado.